Mas esse Vince, cara, ele é um brincalhão, tá? Você é um brincalhão, Vince. Você é um brincalhão. Um brincalhão que você é. Você é um brincalhão, só pode. Um brincalhão. Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo para vocês mais um vídeo, galera, e trazendo para vocês hoje o nosso podcast tradicional comentando sobre os acontecimentos desse último Raw. E bom, antes de tudo, gostaria de falar que eu estou usando ultimamente um microfone novo, né? Novo entre aspas, é um microfone diferente. Você já deve ter percebido alguns. E esse microfone, algumas vezes, eu não sei por que motivo, ele começa a dar uns chiados assim do nada. Tipo, o áudio dele eu particularmente acho que é melhor que o outro. Só que o outro não dava chiado. Esse aqui às vezes ele fica chiando, não sei por qual razão. E como os podcasts são longos, não dá tempo de eu ficar revisando se chiou alguma parte ali ou não, se vou ter que refalar ou não. Por isso, eu peço desculpas se caso o áudio ficar meio zoado em alguns trechos do vídeo, ok? Bom, vamos falar então desse Raw, que foi assim... Eu não sei se foi um Raw ruim, foi um Raw até que razoável, assim, de modo geral. Só que assim, eu não sei o que acontece, mas eu tô com um sono danado, cara. Danado, não sei se é por causa do Raw, não sei se é por causa de que eu ando acordando muito cedo. Sei lá, cara, mas pra gravar esse podcast, assim, eu tô num desânimo total. Mas vamos lá, vamos tentar animar aqui. Um Raw que teve umas coisas diferentes, realmente. Por exemplo, o Raw começa então com o Chris Jericho e o Kevin Owens novamente, né? Eles lá no show do Chris Jericho, falando das coisas de sempre. E eles anunciam que por conta da semana passada o Seth Rollins ter lutado com o Owens, né? Ele acabou que se machucando, entre aspas, né? Claro, em kayfabe, e não poderia estar nesse Raw. Nisso eles são interrompidos então pelo Roman Reigns, campeão americano, né? E o Roman Reigns interrompe, faz ali uma promo, já vou falar o que eu achei disso. E no fim das contas, então, ele pede uma chance pelo título universal, caso ele ganhe do Kevin Owens no Raw. Ou seja, se ele vencesse o Kevin Owens no combate nesse mesmo Raw, ele ganharia uma chance para lutar de novo com o Kevin Owens, só que dessa vez pelo título universal no Roadblock. Bom, então fica anunciado, e aí vale notar também, né, vale ressaltar que durante essa promo, houve outra briguinha do Owens e do Chris Jericho, que o Chris Jericho estava tentando falar com o Roman, o Kevin Owens se irritou e mandou ele calar a boca. Isso mesmo, mandou ele calar a boca, e bom, cada vez mais vai então dando a entender que vai ter sim uma rivalidade do Kevin Owens e do Chris Jericho, é inevitável, agora a gente só precisa entender quando, né, quando isso vai rolar. Bom, em relação à promo do Roman, teve umas falas interessantes, mas é aquele problema, cara. O Roman Reigns, ele não tem expressão, mano. Vai lá rever a promo dele. Você vê que, mano, é horrível. É horrível você ver o Roman Reigns falando. É tipo, é muito, mas muito esquisito a expressão que ele tem. Não é, tipo, as coisas que ele fala é até da hora, mas pro personagem dele não combina, cara. Não combina. Você, tipo, mano, dá vontade de rir a cara que ele faz. Dá vontade de rir de tão forçado que é. Dá pra ver que não é, aquilo não é pra ele, né? O Roman Reigns é cara de falar coisa séria, tipo um Undertaker da vida, que fala pouco e quando fala é pra botar medo. Tipo um Lesnar. E não adianta tentar falar igual um malandrão ali, que fica uma bosta, cara. Mas ok, né? Bom, e aí quando for na hora do combate eu falo o que eu acho disso, né? Mas aí o fato é que depois temos então um combate do Braun Strowman contra o R-Truth, né? Com o Goldust Manager dele do lado de fora. Enfim, o Braun Strowman consegue terminar a luta rapidamente, né? Esquachar rapidamente o R-Truth. Depois o Goldust tenta bater no Strowman, apanha também. E aí nisso o Sami Zayn, que na semana passada levou uma surra, aparece para bater no Braun Strowman. Só que aí que tá, né? O Braun Strowman consegue se recuperar e bater no Sami Zayn. Aí, depois vem o Mick Foley, né? Pede pra apartar de novo, pro Braun Strowman ter piedade, né? E depois ainda tem uma promo bastante interessante do Sami Zayn
e do Mick Foley, né? O Sami Zayn falando que ele é um herói, que ele tá lá pra batalhar, que ele vai lutar, e que se o Mick Foley não bota confiança nele, então ele vai abandonar o Raw e ir pra outro lugar. Que botem uma confiança nele, né? Bom, a gente pode meio que entender várias coisas a partir daí. A gente pode meio que ter uma ideia de que o Foley pode dar uma chance definitiva pro Braun Strowman lutar com o Sami Zayn. Porque, enfim, até agora eles não tiveram nenhum combate digno, digamos assim. Ou pode ser que ele ganhe uma chance por outra coisa, que no momento eu não consigo enxergar o que, porque a gente já tem o título universal aí com o Roman Reigns, já vou falar disso, sendo ele o desafiante, né? Além de ser o dono do título norte-americano, então provavelmente ele não vai defender esse cinturão. Logo, pro Sami Zayn não sobra muito desafio, senão o próprio Braun Strowman, né? E se não for isso, pode ser que essa fala do Sami Zayn dê a entender então que ele saia do Raw. Por que não? A gente tem que lembrar que tem outra brand que se chama SmackDown. E então, pode ser que isso resulte do Sami Zayn indo pro SmackDown. Eu acho que no SmackDown ele seria mais assim aproveitado do que no Raw atualmente, né? Até para rivalizar ali com o The Miz, né? Seria uma boa rivalidade dos dois. Ou não, pode ser pelo título mundial, inclusive, por que não? Ele não precisa vencer o AJ Styles, mas só de rivalizar ali, uma moral para ele, uma moral pro Styles também, que teria um adversário bom, com certeza teremos um grande combate. Eu acho que o SmackDown é um lugar melhor pro Sami Zayn hoje, né? Então vamos esperar ali para ver o que pode desenvolver. Em relação ao Braun Strowman, bom, eu gosto do Strowman, já falei pra vocês, mas eu acho que eles precisam então ter uma ideia diferente ali pra ele, né? Não adianta botar, assim, tipo, tudo bem, ele pode até ganhar tudo, isso tá certo. Mas não adianta botar ele pra esquachar sempre. Dava pra fazer um combate contra o R-Truth um pouquinho mais longo ali, né? Dá pra fazer, sei lá, interferência do Goldust ali, atrapalhando o Strowman. Dá pra fazer o Braun Strowman suar um pouquinho mais. Ele não precisa ganhar sempre squashando, sempre squashando. Dá pra fazer os adversários também botarem meio que um suor ali nele, né? Mesmo que ele ganhe do adversário depois, de boa, mas bota ele pra suar também, senão fica chato, né? Agora, seria interessante se eles tivessem colocado também pra enfrentar o Strowman ali um Big Show, um Mark Henry, um Titus O'Neil, que são caras gigantes, fortes. Inclusive o Mark Henry e o Titus O'Neil apareceram ontem num segmento lá no backstage, né? E aí podia ter um dos dois ali, ou quem sabe os dois, né? Pra lutar com o Strowman, pra perder pro Strowman, porque aí daria uma credibilidade maior na vitória do Strowman ganhar de um gigante, ganhar de um cara musculoso, forte. Inclusive o Mark Henry, coitado, ele foi lá no backstage ser entrevistado pra promover um filme que ele participou. O trecho que eles mostram nesse filme mostra o Mark Henry jobando até no filme, cara. Até no filme o Mark Henry é jobber. Olha a fase do jogador. Enfim. Aí nós tivemos um combate também do Tony Nese contra o Cedric, né? Bom, a vitória foi do Tony Nese contra o Cedric. E vale ressaltar que durante essa luta a Alicia Fox ela aparece, né? Assiste no combate vendo o Cedric se dando bem. E ela fica toda excitada vendo o Cedric. Eu já pensei na hora, mano, não acredito. Eles vai. Olha os caras querendo transformar a divisão Cruiserweight num BBB, né? Eu não acho que vai chegar a esse estágio, mas não sei não. Acho que não colocaria uma Alicia Fox ali à toa. Ou é pra promover alguma coisa pro Total Divas ali, e o Cedric vai estar envolvido nisso tal. Tem um relacionamento meio que em kayfabe ali com a Alicia Fox. Ou, quem sabe, é no próprio Cruiserweight Division, né? Quem sabe a Alicia Fox se torna manager dele, ou começa a conversar com ele ali, tem alguma storyline envolvendo casais. Sei não descartaria. Vai lembrar que a vitória do Tony Nese foi com a ajuda do garotinho lá, do Gulak. Então, bom, parabéns pro Nese, mas não acrescenta grandes coisas pra isso, né? Aí, tava o Chris Jericho lá no backstage, tava bravo, tava um pouco confuso com o que aconteceu, né, de ter se desentendido com o Kevin Owens. E aí ele foi para entrar num carro, aparece nada mais nada menos que Seth Rollins. Isso mesmo, Seth Rollins, que tinham falado que ele não estaria presente, ele estava lá. E começou a dar uma surra total no Chris Jericho, uma surra enorme. Bateu o Chris Jericho diversas vezes em vários carros e depois, no fim das contas, aplica um pedigree em cima do carro e sai por cima, né? Então já era meio que óbvio que isso aconteceria, né?
os boatos lá da arena onde vai acontecer o Roadblock já tinham vazado. E, bom, vamos ter então Seth Rollins contra Chris Jericho. Não confirmou ainda, pelo menos eu não vi. Mas eu acho que já é quase certo. Seth Rollins contra Chris Jericho no Roadblock. Bom, como eu já falei aí nos últimos podcasts, eu espero que tenha uma estipulação diferente. Essa porrada aí, ter sido no meio dos carros, deu a entender ali que quem sabe pode ser realmente aquela Street Fighter que eu tava falando, né? Seria bastante interessante o combate com esse tipo de estipulação, né? Com uso de objetos. E deixando o combate mais interessante, né? Já que a gente já viu várias e várias vezes o Chris Jericho contra o Seth Rollins uma luta single match, então enjoaria se eles fossem repetir desse jeito. E vamos ver o que a gente pode esperar disso, né? Quem que pode vencer? A real é que o Seth Rollins está perdendo pra caramba nos últimos pay-per-views, né? Desde quando ele voltou, eu já falei que ele perdeu tudo, né? Até quando ele ganhou do Roman, ele perdeu na mesma noite pro Dean Ambrose. Ao mesmo tempo que o Chris Jericho já perdeu várias pro Seth Rollins e ainda por cima vem perdendo muito ultimamente, né? Então é difícil a gente escolher um vencedor. Eu acho que se for pro Chris Jericho vencer, tem que ser com interferência de alguém. Quem poderia ser esse alguém? Nossa, eu queria muito, mas muito mesmo, que nesse Roadblock Triple H retornasse, atacasse Seth Rollins e eles lutassem logo no Royal Rumble, né? Pra mim ia ser ótimo se isso acontecesse, ia ser incrível. Mas eu não acredito nisso, eu acredito que o Triple H só vai lutar com o Seth Rollins na WrestleMania mesmo. E não acredito que ele vai retornar agora no Roadblock, eu acho que ele retorna no Royal Rumble Match, né? No meio da luta lá, os dois se encaram, tal, algo do tipo. Por conta disso, eu acho que o Seth Rollins sai como vencedor nesse Roadblock contra o Chris Jericho. Bom, enfim, vamos esperar a rivalidade desenvolver aí pra gente ter mais opiniões sobre. Aí nós temos um combate da Sasha Banks contra a Charlotte pelo título das divas. Só que aí as duas ficaram mais de 10 segundos fora do ringue, se batendo. E acabou então lá, a Charlotte retendo e tal. Aí vê o Mick Foley e diz, ó, o negócio é o seguinte, não vai terminar assim não. Vamos deixar esse combate pro evento principal e vai ser sem desqualificação. E pode acabar em qualquer lugar da arena, né? Contagem em qualquer lugar, submissão também. Ok. Aí depois nós tivemos um combate do Rusev contra o Enzo Amore de novo, né? Eles quiseram essa rivalidade do pinto, né? Digamos assim. Vamos falar logo direto, né? Rivalidade da piroca. Porque o Enzo Amore apareceu pelado, aí a Lana gostou, aí o Rusev ficou com ciúmes, aí bateu nele na semana passada. E agora de novo, no meio desse combate, mandou ajoelhar na piroca do Enzo Amore. E a Lana ficou um pouco triste pelo jeito, né? Porque tinha gostado. E tá, aí o Rusev foi embora, né? É impressionante como o Rusev, quando ele não tá envolvido em rivalidades pelo título americano, ele fica envolvido em rivalidades de casais, né? De briguinhas, de novela pornô, digamos assim, né? Ano passado foi a mesma história, né? Aquele negócio com o Ziggler, envolveu a Lana, envolveu a Summer Rae, e agora a mesma coisa, a Lana ali envolvendo com o Enzo Amore. É impressionante, cara. Eu não entendo, eu não entendo. E eu tenho dó do Seth, né? Porque o cara casou com a Lana e agora por conta de que os dois são meio que atores, um tem que ceder pro outro ali, trair, porque faz parte do papel. É incrível, é incrível. Tem que ter uma paciência danada o Rusev, mas enfim. Comentários sobre essa rivalidade? Acho que vai terminar com o combate do Rusev contra o Big Cass. Eu acho que o Enzo Amore não vai ganhar do Rusev, pelo amor de Deus, não façam isso, né? Mas o Big Cass não descartaria dele vencer o Rusev, não. Enfim, coitado do Rusev, né? Foi enterrado de vez. E aí depois nós tivemos um combate do Rick Swann contra o Noam Dar, né? E o Rick Swann que ele estreia amanhã na divisão Cruiserweight, que vai ter especial após os SmackDowns, né? Um programa novo. Eu não vou trazer podcast disso, né? Até me pediram lá o Gigotário, mas nem tem como, porque, tipo, é depois que o SmackDown acaba, então eu já vou estar morto pra caramba de cansaço pra fazer podcast do SmackDown. E então não vai dar pra mim ver, mas eu vou ver o resultado, né, de quem vai vencer do combate do Rick Swann contra o Brian Kendrick. E se tiver um novo campeão, eu comento aqui, né? Eu comento, no caso, no podcast do SmackDown sobre isso. Só isso que eu vou fazer. Agora, se não tiver nenhum novo campeão, vai ser o mesmo. Eu deixo pra semana que vem no Raw falar sobre, né?
E bom, nesse combate o Rick Swann venceu no andar. Eu acho que o Rick Swann não vai ganhar, né? Ele já ganhou inclusive duas do Brian Kendrick. Ele mesmo fez uma promo no final falando isso. Eu não acho que ele vai ganhar essa terceira, pelo menos não agora. E eu acho que dessa vez o Brian Kendrick vai manter esse cinturão Cruiserweight. Bom, aí depois tivemos um segmento bastante engraçado, né? Lá no bar, né? Do Cesaro e do Sheamus juntos, conversando sobre a tag que eles fizeram, ter conseguido ganhar o título das tags, e de que um é culpa do outro e tal. E aí eles tentam se entender, né? Aí vem os caras do bar, começam a falar mal deles, né? Porque eles são europeus, os caras do bar é americano. E aí eles resolvem se unir e dar uma pancadaria legal lá no bar, eles batem todo mundo. Aí o Sheamusão pega lá a cerveja, dá um copo pro Cesaro, pega um pra ele, os dois dão um brinde e se entendem finalmente, né? Agora eu preciso entender se eles se entenderam realmente, finalmente, porque aparenta que o Sheamus possa ter meio que feito uma face turn ali. Eu não sei, o Sheamus é esquisito, o Sheamus é muito esquisito pra dizer que ele tá face, então vamos esperar pra ver. Mas seria interessante se o Sheamus face, né? O Cesaro já é face, já é engraçado. Os dois são muito engraçados, né? Essa é uma dupla boa, talentosa, engraçada. Os caras são bons, velho. Os caras são bons e eu gostaria, sim, que eles fossem os próximos campeões de tag. Parece que eles não vão ser. Pelo menos não agora. Pelo jeito, o New Day... Já vou falar do New Day, né? Vai seguir aí como campeão por um tempinho, né? Mas eu acho que seria legal se eles fossem campeão. No Royal Rumble, no Fastlane, na WrestleMania. Na WrestleMania tá longe ainda, né? Nossa, tem que aguentar os dois ali nessa caminhada só para na WrestleMania eles ganharem seria um pouco meio chato. Então eu espero que até o Royal Rumble eles saiam como campeões já, né? Aí nós tivemos também no backstage uma entrevista do menino Paul Heyman, né? E o mais legal dessa entrevista do menino Paul Heyman é que ele tava chorando, cara. Claro, a atuação, Paul Heyman vai chorar por causa disso, mas o cara é um grande ator, né? Ele tava chorando, falando lá que eles erraram, eles menosprezaram e subestimaram o Goldberg. E ele fez o Brock Lesnar perder feio, vai ficar marcado na história. E ele ficou todo dolorido lá, dá pra ver, o cara tava acabado com aquele resultado que tinha acontecido. E aí o Paul Heyman vai e anuncia, né? Ele fala, olha, mas o Brock Lesnar ele não vai deixar barato. E que se o Goldberg está no Royal Rumble Match, então Brock Lesnar também vai estar agora. E aí logo em sequência já anunciam, Goldberg e Brock Lesnar estão sim confirmados no Royal Rumble Match de 2017. Ótimo, gostei muito. Primeiro, eu gostei porque é sempre bom você ter grandes nomes no Royal Rumble Match para que ele seja cada vez mais credível, mais interessante. Então, excelente, Goldberg e Brock Lesnar lá já vai dar um hype bem enorme para essa luta. Outro motivo, assim, se o Goldberg fosse participar sozinho do Royal Rumble Match, eu tava começando a acreditar que o Brock Lesnar poderia, então, disputar o título universal do Kevin Owens. E aí ele venceria, e aí o Goldberg ganharia o Royal Rumble Match, e aí eles lutariam pelo título universal na WrestleMania. Esse era meu medo, porque eu não gostaria que essa luta fosse por algum título. Eles estando no Royal Rumble Match, sendo assim, só pode ter um dos dois como vencedor, não teria sentido, por exemplo, o Goldberg vencer e tipo... E o Brock Lesnar? E aí, como é que ia fazer, né? Acabou a rivalidade dos dois? Porque ia ter que acabar, porque o Goldberg teria que disputar um título, então ele teria que meio que dar uma pausa ali com o Brock Lesnar, que teria que procurar outra coisa, então não teria tanto sentido. O mesmo ocorre pro Brock Lesnar, né? O Brock Lesnar ganhando o Royal Rumble Match, ele não se vinga do Goldberg, vai disputar um título que não tem nada a ver com o Goldberg vai lá saber o que vai fazer, então também não teria sentido. Então qual que é o sentido dos dois estarem nessa luta? Os dois se eliminarem, né? Os dois ali, um eliminar o outro, né? Pode ser que o Goldberg elimine o Brock Lesnar depois de eliminado atrapalhe o Goldberg e o Goldberg ser eliminado, ou vice-versa. E para isso eles continuarem rivalizando e irem para um último combate, né? O terceiro entre eles, na WrestleMania 33. Aí tem sentido, aí tem coerência, né? Eu acho que essa é a possibilidade disso acontecer. E aí, dessa vez, eu acho que provavelmente o Brock Lesnar sairia como campeão, né? Teria até um certo sentido ele ganhar ali uma vez, né? Já que ele já perdeu duas. Mas que eu queria que o Goldberg ganhasse 3-0, eu queria, hein? Ah, como eu queria, mas enfim. Aí nós tivemos depois um combate
pelo título das tags, né, entre o New Day contra o The Club. O New Day que está aí há alguns dias, né, algumas semanas de bater o recorde das tags. E eles apanharam a maior parte da luta, né, do The Club, mas o Xavier lá conseguiu numa artimanha fazer rolamento do Anderson e fazer o New Day reter então o cinturão de tags. Bom, falta pouco, falta muito pouco. Eu vi lá um garoto falando que parece que o dia que eles vão bater esse recorde vai ser tipo um dia depois de um Raw que vai acontecer. Então, tipo, se eles manterem o Raw no dia seguinte, pronto, eles já bateram o recorde do reinado de tags. O que dá a entender que, quem sabe, eles percam exatamente nesse Raw, pra ficar tipo um dia menos só que o recorde dos Demolition, né? Porque, sei lá, será que a WWE quer apagar mesmo o feito dessa tag antiga, né? Porque se ela apagar o feito dela, quem sabe meio que apague um pouco da história do passado da WWE, né? Eu não sei se ela realmente quer fazer isso, né? Quer substituir o passado pelo novo, né? De qualquer forma, o New Day, se ele não bater o recorde, se ele ficar um dia antes, umas semanas antes, não tem problema nenhum. Fizeram um reinado enorme, não vai ser o maior, mas vai ser o segundo maior. Tá na história mesmo assim, e eles, pronto, vai ter recebendo o que merecem. Se eles passarem, também não tem problema algum. Não tem problema algum. Eles merecem também, tá fazendo um reinado excelente. Então, das duas formas eu não vejo nenhum problema. Agora, tem muita galera reclamando que o New Day enjoou. E aí eu tenho que concordar. O New Day enjoou muito. Mas agora, eu até compreendo eles manterem esse cinturão. Porque a WWE tem que aproveitar, né? Falta pouco para eles bater o recorde. Então vamos aproveitar esse momento. Vamos levar até o último dia. Pode até ser que eles não batam o recorde. Mas levando até o último dia, deixa uma storyline, né? Uma expectativa alta para as pessoas quererem acompanhar o New Day, se ele vai realmente conseguir chegar nessa meta tão sonhada ou não. Então seria meio burrice eles fazerem perder, faltando 2 semanas, 4 semanas, um mês, sendo que eles podem deixar para o último dia, para ficar mais emocionante ainda, ou até mesmo deixar eles bater o recorde. Então, eu compreendo a WWE ter mantido eles como campeão, mesmo que o New Day enjoou, mas eu acho que dá para resistir. Poxa, a gente resistiu já faz mais de um ano, não vai ser 2, 3 semanas ali a mais que a gente vai ficar se matando, né? Só que assim, eu espero que na hora que eles, se eles forem bater o recorde, né? Na hora que eles baterem o recorde, tipo, o pay-per-view seguinte já perde, já não precisa nem manter mais. Já era, acabou. Vai e perde o cinturão logo em seguida. O importante é bater o recorde e depois já era. Se eles vierem enrolar mais, aí eu vou começar a dar um pouquinho de rage aqui, porque aí já vai ser abuso, né? Enfim. Evento principal, Sasha Banks versus Charlotte. Um combate sem desqualificação pelo título feminino. Bom, esse combate foi interessante, né? Teve um uso de objetos, teve uma briga fora do ringue principalmente. Teve, como sempre, a Charlotte sendo destaque, fazendo diversos movimentos interessantes. Destaque para aquele moonsault lá de cima da mesa dos comentaristas, né? Eu até fiquei com medo de ela não conseguir acertar, mas conseguiu. E, bom, envolveu a multidão, Sasha Banks também não foi tão ruim. O problema da Sasha Banks, ao meu ver, é que ela repete muito golpe, muito golpe. Eu acho que ela tem um moveset muito pequeno, né? Bom, aí terminou de um jeito bastante interessante, eu gostei do jeito que terminou. Né, eu não gostei do resultado, já vou falar por quê, mas eu gostei de que terminou ele, né? Que foi a Sasha Banks prendendo a Charlotte dentro da grade, né? Prendeu ela dentro da grade e aí puxou ali pro crossface. E a Charlotte deu tap out, desistiu. E a Sasha Banks então se tornou campeã feminina do Raw de novo, né? Pela terceira vez. Bom, foi bem vendido dessa forma, né? Já que a Charlotte é bastante resistente, pelo menos ali no meio da grade ela não resistiu. Foi bastante realista a forma como fizeram. Combate bom, ok, né? Agora, resultado, cara. É engraçado demais. É muito engraçado. Porque, cara, não dá pra entender. A Sasha Banks ganha no Raw, aí perde no pay-per-view. Aí depois ganha no Raw, aí perde no pay-per-view. Aí depois ganha no Raw, depois... Será que vai perder no pay-per-view de novo? Porque a Charlotte, ela ainda tá invicta em pay-per-view, certo? Ela estando invicta em pay-per-view, né? Sem sofrer pin, submissão em pay-per-view ainda, dá a entender, né? Que a WWE quer manter essa invencibilidade dela. Por algum motivo, ela tem que continuar invencível nos pay-per-views.
Por conta disso, eu acho muito, mas muito improvável que se a revanche for no Roadblock, e é quase certo que será, ela irá perder. Eu duvido muito. Não teria sentido, por exemplo. É o que eu falei, não tem sentido algum, cara. Porque se é pra a Sasha Banks ter um reinado longo, por que que fizeram ela perder no Hell in a Cell? Mantivesse o reinado lá, velho. Não tem problema nenhum. Tipo, continua como campeã. Aí perdeu pra recuperar um mês depois. E depois pra perder no pay-per-view de novo. E ainda a gente volta lá atrás, quando ela ganhou antes do SummerSlam, pra perder no SummerSlam depois. Cara, é um negócio assim, que não dá pra entender qual o motivo de estarem fazendo isso, esse tipo de blocagem. Se é pra Charlotte recuperar no pay-per-view seguinte, do Roadblock, então não fizesse a Sasha Banks ganhar agora, mantivesse a Charlotte como campeão, seguindo como campeã aí até algum momento, eu não sei até quando eles querem levar a Charlotte como invicta em pay-per-views, né? Mas já vão para a terceira vez que a Charlotte provavelmente vai recuperar no pay-per-view. E que se isso não acontecesse, por acaso finalmente a Charlotte perca nesse pay-per-view, vai ser mais sem sentido ainda, porque vão deixar tipo um simples roadblock. Vão deixar para um simples roadblock para Charlotte perder esse cinturão. Quando poderiam ter feito isso no grande Hell in a Cell, né? Primeiro combate de divas dentro dessa jaula. Ela perdendo lá pela primeira vez em um pay-per-view, ficaria marcado, Sasha Banks estaria como campeã até hoje, e, tipo, não teria problema nenhum, né? Não estaria muito diferente do que está hoje, mas pelo menos a bucagem estaria mais correta, mas é sem sentido, eu não consigo nem analisar isso, não consigo nem analisar essa vitória da Sasha Banks, porque ao mesmo tempo que ela merece, ela também meio que tá chato já isso, porque tipo, ela merece ser campeã, merece ter um reinado, só que ela tá perdendo toda hora, e toda hora tá ganhando outra trial shot, tá só envolvendo as duas. E aí se ela perder de novo, ela vai ter que ter outra revanche, e aí outro combate, mano. Então, velho, pensa, eu tô achando que esse negócio de Sasha Banks e Charlotte vai durar até o WrestleMania, eu não duvidaria. Vai acabar durando até lá. Porque se ela perde, ela vai ter que dar revanche. Se ela tem que dar revanche pra Sasha Banks, então vai ter mais um combate delas. Então até o Royal Rumble, no mínimo, elas vão estar ainda em rivalidade. Aí é capaz de elas seguirem até em rivalidade até o WrestleMania, mas envolvendo mais alguém ali, né? No caso, poderia ser a Dana Brooke, né? A Jax, a Bayley. Eu tô confuso, eu não tô entendendo mais nada. Eu queria muito, muito, muito que a Sasha Banks realmente continuasse como campeã e aí rivalizasse com a Bayley para dar uma diferenciada ali. Ou com a Nia Jax, né? Rivalizasse com alguma heel que não fosse a Charlotte necessariamente. E a Charlotte fosse por algum outro rumo, disputar ali uma rivalidade com a Dana Brooke mesmo, né? Ou, sei lá, poderia muito, muito, muito bem fingirem uma lesão, né? Da Charlotte. E com isso, meio que através dessa lesão, ela ficar um tempinho fora e depois voltar. Então é complicado. É difícil, cara. Não dá pra analisar mais essa bucagem que estão fazendo com as divas. Bom, eu deixei por último o Kevin Owens e o Roman Reigns, né? O combate que, se caso o Roman Reigns vencesse o Kevin Owens, ele teria mais chance pelo título universal do Roadblock, e foi o que aconteceu, né? Um combate que o Kevin Owens foi melhor, né? Carregou, digamos assim. Eu percebi uma coisa, que o Roman Reigns, quando ele enfrenta adversários muito fortes, é complicado para ele lutar bem, porque tem bastante moves do moveset dele, do arsenal de golpes dele, que não dá para fazer em caras pesados, principalmente aqueles power bombs que ele tem. Então, complica muito para ele, né? E aí, a vitória foi do Roman Reigns, num combate até que foi, assim, razoável, não achei tão bom, mas poderia ser melhor, acho que vão deixar o melhor pro Roadblock mesmo. E bom, o Roman Reigns então vai disputar o título universal. Eu penso assim, poderiam ter feito algo muito melhor que isso, poderiam ter deixado o Roman Reigns no mid-card, disputando contra o Sami Zayn e contra o Braun Strowman, por que não? Coloca os três ali, uma third rematch, né? Ou colocar o Cesaro e o Sheamus contra o Roman Reigns ali, faz uma triple rematch entre eles ali também, pelo título americano. Dá pra fazer várias e várias coisas diferentes. E aí tem uma disputa de título americano e universal também. Tipo, poderiam ter feito o Kevin Owens contra outra pessoa, né? Kevin Owens contra Seth Rollins contra Chris Jericho, por que não? Uma triple rematch deles ali.
só para ter uma disputa de título americano e universal, para dar uma credibilidade maior pro pay-per-view, que é o Roadblock. Mas não, eles sacrificam um cara que é campeão americano, deixam ele sem rivalidade ali pelo esse título, deixam esse título sem estar sendo disputado no pay-per-view, e aí colocam esse cara para disputar ali o título mundial, né? O título mundial não, o título principal, né, do Raw. Ainda fazem ele vencer o campeão universal, né? Ou seja, o cara do mid-card é mais forte, é mais credível que o cara do main event. É isso que a WWE tá vendendo pra gente. Então, cara, dá pra fazer algo bem melhor. Ao mesmo tempo que o Roman Reigns, eu duvido muito, mas muito mesmo, que ele vá ganhar. Então, é bom pro Kevin Owens no fim das contas, porque aí com isso ele pode bater o Roman Reigns, por mais que seja com ajuda, que com certeza será. E aí tem mais uma vítima no currículo dele, né? Aumentar o reinado dele, poxa, ganhar do cara que é campeão americano. Pro Kevin Owens vai ser bom, mas pro título americano eu acho que fica muito frouxo. E o reinado do Roman Reigns começa a ficar frouxo também, né? O que eu acho que é um pouco decepcionante, porque não era isso que eu esperava, né? Eu esperava que seria um bom reinado e até agora vem ali meio que decepcionando pra mim. Mas assim, eu em relação a esse roadblock não tenho tantas expectativas não. Já era esperado que isso aconteceria, né, do Roman Reigns contra o Kevin Owens. Eu esperava, assim, que, quem sabe, em 1% de chance de acontecer algo diferente. Tem outras, dá pra fazer com certeza outras coisas, como eu já falei, dá pra fazer várias triple matches, Fatal Foray, mas vamos fazer um contra um mesmo, né, enfim. Bom, vamos ver no que dá aí, né, eu espero que seja um bom combate, né, que qualidade o Kevin Owens tem, o Roman Reigns precisa ali, sei lá, treinar um pouco os músculos para conseguir fazer alguns moves ali do Power Bomb dele no Kevin Owens, né? E tem que ver a estipulação também, né? Se for single match, vai ser, nossa, mais chato ainda. Poderiam botar uma estipulação diferente entre os dois para ter uma graça, né? Enfim, foi esse o podcast de hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Um abraço, até a próxima. E, só lembrando, os vídeos das canções lá que eu vou fazer, tá vindo aí, calma, não precisa cobrar, eu vou trazer. É isso, um abraço, até a próxima e fui!